Bom dia, querido amigo, ouvinte, internauta da Rádio Conexão Esperança. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Queridos, hoje estamos lendo o capítulo 17, que até o capítulo 21 forma aí o epílogo de todo esse livro, ou seja, a conclusão do que foi relatado até aqui. É importante notar que esses capítulos eles não seguem uma ordem cronológica como os capítulos anteriores desse livro. Isso porque quando ele foi escrito, já havia uma monarquia sendo estabelecida em Israel. E também os fatos aqui mencionados, eles parecem acontecer um pouco depois de Josué entregar sua liderança aos anciãos de Israel na terra de Canaã. Isso porque no capítulo 18 conta a história aqui da tribo de Dan, que recebeu a sua herança, porém não conseguiu conquistar a terra que Deus havia dado a eles, migrando então para uma outra região que Deus não havia orientado. Do ponto de vista moral, espiritual e também civil, o povo estava passando por uma degradação, um afastamento de Deus. Até porque o capítulo 18 ele conta a história de um levita que tinha uma concubina que foi violentada sexualmente em Benjamim. Veja como o povo havia se afastado inteiramente de Deus. O capítulo 17 conta a história de uma senhora que era idosa, rica, que foi roubada. Da sua casa foi retirado 1.100 ciclos de prata. E ela jogou uma maldição sobre o ladrão. A maldição fazia parte do culto às divindades de Canaã. E não só isso, também era um instrumento que servia para o mal. Queridos, ao seu filho saber dessa maldição, ele confessa para sua mãe que ele havia roubado esses 1.100 ciclos, que equivale a 30 quilos de prata, e resolveu, com medo da maldição, devolver à sua mãe esse valor. Porém, ele devolve menos de um quinto do que havia roubado. Essa prata que ele recebeu, a sua mãe resolveu dar de oferta para o Senhor. Então ele pegou, mandou que se construísse uma fundição numa imagem, e essa imagem foi dedicada por sua mãe ao Senhor. Vejam só como a adoração ao verdadeiro Deus é misturada com a forma de culto dos cananeus. Deus havia proibido expressamente de que uma imagem pudesse representá-lo. E também orientado que o povo não adorasse imagem alguma. Irmãos, depois a gente percebe aqui que Mica, o filho dessa senhora, havia pego essa imagem dedicada a Deus e colocado num quarto, que era um quarto de imagens. Era um costume pagão. E ali ele coloca o seu filho como sacerdote. Porém, um levita que estava vindo de Judá, lá de Belém, caminhando por essa região, ele se depara ali com Mica. E Mica pergunta de onde ele vem, e ele se identifica como um levita. Um levita que era separado para o serviço do Senhor. Vejam, do ponto de vista espiritual, a gente pode concluir aqui que se o levita estava peregrinando, buscando um lugar a fim de morar e também para o seu sustento, isso indicava que o povo não estava sendo mais fiel no dízimo e nem na oferta. O dízimo que era dedicado aos levitas. E agora ele estava procurando uma região no qual ele pudesse trazer o seu sustento. Então Mica lhe oferece ali um salário para que ele pudesse servir como sacerdote de suas imagens. Irmãos, era preferível aquele levita viver na miséria do que aceitar um salário para servir ao Senhor. Aquilo não foi de uma boa intenção, né? E Deus ele não poderia aprovar aquilo. Mas o versículo 6 resume toda essa degradação espiritual
moral e civil do povo de Israel. Isso porque no versículo 6 do capítulo 17 diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que lhe achava mais reto. Queridos, assim como naqueles tempos dos juízes, vivemos também num período da história do cristianismo aqui na Terra, no qual podemos perceber que não só cristãos, mas como líderes religiosos ungidos por Deus, levitas na casa do Senhor, têm procurado fazer aquilo que acham aos seus olhos o que é reto. Deus ele nos deixou em sua palavra orientações que nós devemos seguir. E assim como naquele tempo as pessoas rejeitaram a palavra de Deus e começaram a seguir costumes do povo cananeu, achando que estava agradando ao Senhor, existem muitos pastores, muitos líderes religiosos que têm agido da mesma forma. A você que é líder religioso e tem a responsabilidade de conduzir o povo do Senhor, volte-se para a palavra de Deus e seja fiel ao que está escrito aqui. E a você que é um cristão, que tem seguido uma denominação, esteja certo que o lugar aonde você está cumpre a palavra do Senhor. Se assim não é feito, busque uma igreja que segue as orientações que Deus deixou em sua palavra e seja feliz, obedecendo e sendo fiel a Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje.